eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. A palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 13, 22 ao 30, diz assim: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Não escutei, quando terminou a leitura, não escutei um glória a Deus. Por quê? Lemos a Bíblia, amém? A palavra do Senhor. Leu a palavra, glória a Deus, que está nos ensinando, nos advertindo, chamando a atenção, como um médico espetacular, amém? Que ele estava trabalhando, Jesus, e apareceu um homem e perguntou a ele se são poucos os salvos. Os que vão se salvar, são poucos? Não perguntou? Então, é uma pergunta interessante, amém? Ele foi direto no que interessa. Ele perguntou se são poucos, e Jesus respondeu. Jesus falou: ó, se esforça, batalha para entrar pela porta estreita, amém? Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Depois ele relata fala que o pai de família vai fechar a porta e eles vão bater na porta para entrar, vão querer entrar, vai chegar esse dia, amém? E não vão poder. Jesus: não sei de onde vós sois. E vão começar a dizer, insistência: nós profetizamos, expulsamos o demônio em teu nome, e depois o Senhor nos ensinou, a gente ceiou com o Senhor. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, amém? É o que está escrito aqui. Então, e Cristo alerta, em Mateus também, a porta é estreita, e fala em Mateus que lá, a porta larga, muitos, mas a porta estreita são poucos, também fala a mesma coisa, amém? Então, o caminho para o céu, para morar lá, não é fácil, amém? É com muita dificuldade, e o exemplo maior é Jesus. O que ele passou e depois foi para onde? Esse é o processo. O que ele passou e para onde ele foi depois. Aí vai para os discípulos:
Olha o que os discípulos passaram, para onde eles foram depois. Estevão foi logo para o céu, o espírito dele, mas olha o que ele passou antes. Amém? Então a porta é estreita. E Jesus fala isso aqui, ele fala qual é o processo. A porta é estreita e onde tem muitos, Jesus falou que são poucos. Jesus afirmou que são poucos. E falou para ele, se esforça. Se esforça primeiro a palavra chega até nós. E a palavra exige de nós um arrependimento. Para uma pessoa se arrepender, como diz a Bíblia, já é terrível. Já é terrível. Ela se humilhar diante de Jesus já é algo fantástico. Ela se dobrar diante de alguém invisível já é incrível. Ela negar a si mesmo já é terrível. A porta é estreita porque tem que haver uma renúncia de si. E depois, quando isso ocorre, agora vem o sofrimento pela causa de Cristo. Todo o processo de carregar na cruz, de desprezo, até da família. É isso que Jesus está falando. Porque ele é o principal exemplo. O que ele passou para subir. O que os apóstolos passaram para subir. E a igreja é o corpo de Cristo. Amém? Então, em nome de Jesus, é com muita dificuldade, com muita diligência, com todo temor. É isso que a Bíblia diz, amém, irmão? Então, não será, Jesus afirma aqui, que está falando da salvação. Por isso que puxam vários assuntos sobre a salvação para criar confusão. Jesus responde logo. A Bíblia responde logo. Não é uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem nada disso na Bíblia. Jesus não falou isso aqui. Não, é só acreditar na minha graça que você está salvo para sempre. Não falou nada disso aqui. Falou para se esforçar mesmo. E falou que muitos vão pensar que vão entrar. Então, a Bíblia está afirmando aqui também que naquele momento acabou a chance. O Deus de amor não vai dar mais chance naquele grande dia. Amém? Então, o grande dia para nós é hoje. Amém? Se quisermos irmos para o céu, tem que ser de acordo com a Bíblia. Com a Bíblia, por isso que não pode acrescentar e nem tirar nada. Porque a nossa justiça é o trapo de imundície. Então, o que Jesus afirma? O que tem que acontecer comigo? A porta estreita significa o quê? Quando eu estou na porta estreita, eu entrai pela porta estreita. Então, tem uma porta estreita? Tem. Dá para passar? Dá. Mas tem a porta larga que muitos entram para a perdição. Estão, ó, esses lugares como estão. Porque a porta é larga. E muitos estão lá. Agora, poucos estão aqui. Amém? Será que isso é mentira? A Bíblia, a gente olhando, já vê que ela está se concretizando. Amém? Em 1 João diz que nós somos de Deus. Quem conhece Deus, nos ouve. Quem conhece é diferente. Quem conhece, quem tem intimidade, nos ouve. Quer falar de Deus. Quem não conhece, não nos ouve. E pessoas que estão aonde? Na porta larga. Quem está na porta estreita, fala a mesma língua. Vai dar ouvido. Amém? E vai querer mais. Porque é falando do Pai que nós somos limpos. Amém ou não amém? Então, quem entrou pela porta estreita se tornou filho. E passou a ser herdeiro de tudo. Co-herdeiro com Cristo.
chama Abba Pai. E a Bíblia diz que, por isso que a Bíblia diz, alegrai-vos quando estiveres passando por muitas tribulações. Então a porta estreita é isso. Não tenta salvar a sua vida. Amém? Os filhos são guiados pelo Espírito. Estar na porta estreita significa que tu é filho. Tu é filho. Pode morrer apedrejado, mas tu morrer como filho, morrer é certo. Morrer como filho que é maravilha. Amém? A porta estreita significa que tu é filho. É isso que é bom. E Jesus está ensinando aqui, falando que vai ter esse dia, vai ter o dia que está falando aqui que muitos vai chegar e bater, Senhor, 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 para Jesus. A testemunha de Jeová chama Jesus de Senhor? Não. Tantas seitas que nós vemos aí que pensamos que elas que são inimigas. Não, é local que chama ele de Senhor. O Senhor nos ensinou. Nós expulsamos em teu nome. Nas igrejas, onde tem muitos. Eu nunca conheci vocês. Vocês nunca nasceram de novo. Eu nunca batizei vocês com o meu espírito. Vocês não têm o meu espírito. Vocês viveram na carne. Quer entrar aqui? É isso aqui que diz a Bíblia. Amém? É isso que diz a Bíblia. Então vamos arrumar uma confusão. Com a confusão eu esqueço esse assunto aqui. Mas o Espírito Santo, ele não esquece esse assunto aqui. Amém? Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Esquecer esse assunto. Sabe quem está falando aqui? O que morreu na cruz. Quem está falando aqui é o que salva. Não é Armínio, não é Calvino, não é ninguém. Quem está falando aqui é quem morreu por nós. E ele falou que para entrar tem que ser do jeito dele. A Bíblia diz que para quem está na porta estreita, o Espírito Santo fala com a maior naturalidade. Que se nós chamamos de Pai, aquele que julga, e que não faz acepção de pessoa, não faz. Para tomar cuidado. Ele não faz acepção de pessoa. Ele julga cada um segundo a sua obra. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Amém? Porque escrito está, sede santo, porque ele é santo. Isso é o que diz a Bíblia. Porta estreita, não é esquecer no versículo desse. É saber que os que entraram só vai morar no céu quem entrar por essa porta, e quem entrar por essa porta vai estar vivendo isso. Vai ser santo em toda maneira de viver. Porque escrito está. Então, essa é a vontade do Pai. A vossa santificação. Quem entra pela porta estreita, não brinca com um versículo desse. Amém? Quem tem esperança de ver ele como ele é, e quer se purificar, quem tem esperança, vai purificar a si mesmo. Não brinca com um versículo desse e nem ignora ele e está aqui. Os meus filhos me ouvem, os meus filhos amam minha palavra, os meus filhos gostam da porta estreita, até se alegra com o discípulo. Sofrer e se alegraram. E com isso eu vou vendo, e com essas revelações, e o que está aqui, Deus me mostra em que porta eu estou. Ele ainda está falando assim, ele ainda está agindo para puxar da porta larga e vir para cá. Porque, como sempre, ele falou isso aqui, que Senhor mau, não, ele falou porque quer salvar. Mas ele também não brinca, ele está falando que não adianta naquele grande dia. Amém? Tem que entrar pela porta estreita agora,
para poder entrar naquele grande dia e morar eternamente com Ele. Eu quero isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu acho que não importa, não importa se eu vou entrar com poucas pessoas. O negócio é entrar. Ele falou que são poucas, são poucas. É melhor ir para o céu com poucos. É melhor ir com poucos do que ir com muitos para o inferno. Então, onde tem muitos, amém? Viver a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é se submeter à limpeza dele. Vamos ser desprezados. A porta é estreita porque várias pessoas vão ficar com a santidade, a fé verdadeira. Isso, uma vida santa, nunca agradou o mundo, desde que Jesus pisou aqui na terra. A verdade pura não agrada. Não agrada. E nós vimos quando Jesus começou a se manifestar. E olha o que aconteceu com ele, mas a Bíblia diz que Deus o exaltou de tal maneira que deu um nome a ele que está acima de todo nome. E quem está na porta estreita é difícil? Claro que é. Claro que é. Negar a si mesmo, para começar, se anular. Essa é a obra. O milagre é o Espírito Santo convencer um homem a se anular. O milagre. Tu sumir. Tu não viver mais. Esse é o milagre. Por isso que a porta é estreita. Para começar, você declarar que o mundo está crucificado para você e você para o mundo. O Espírito Santo entrando e fazendo essa obra, tu entrou na porta estreita. E quando isso acontece, tu não tem mais medo de nada. Porque a tua vida não pertence mais a você. A tua vida é Jesus. A porta estreita significa, e quem é a porta? A porta é estreita porque ele falou, eu sou a porta. O caminho apertado, ó, mas que leva a vida. Querendo ou não, acabamos de falar só de Jesus. O padrão é ele. O padrão de conduta, de santidade é ele. Ele é o padrão máximo. A porta só é estreita porque tem que andar em comunhão com ele. Por isso que a porta é estreita. Tem que ser gerado de novo pelo Espírito Santo, como ele foi gerado pelo Espírito Santo. A porta é estreita porque ele garante que com ele dá para passar por ela. Não vai ter desculpa, não tem desculpa, não tem, me segue, eu casei, eu comprei terreno, o meu pai está doente, não, a porta estreita, não, deixa os mortos, claro que a porta é estreita, deixa os mortos enterrar os mortos, casou, o teu casamento é mais importante do que eu, não serve, a porta é estreita por isso, o teu marido é mais importante, não serve, a tua esposa é mais importante, não serve. Nada temporal passageiro. Ele tira da nossa mente, não serve. E ele revela que ele é muito mais importante do que isso tudo. Então, essa porta estreita é espetacular. Mas é na porta estreita que todo mal sai da alma. É na porta estreita que a mente fica limpa. É na porta estreita que a paz está ali. A alegria do céu está ali. É na porta estreita que todo temor cai por terra. Na porta larga continua a morte. Na porta larga continua o sofrimento, continua o pecado, continua Satanás influenciando. Mas na porta estreita tem a limpeza pura. E só entra nesse reino, entrou nesse reino, a Bíblia diz que nessa porta estreita é que tem o refrigério por causa da presença do Senhor na porta estreita. Na porta estreita é que Ele está para abrir, para tu entrar.
A porta estreita é Ele. Tu chegou porque tu não quer a porta larga, tu tem ódio agora da porta larga. Você quer a porta estreita, a porta é Ele. Ele abre. Abre para andar em comunhão conosco. Amém? Amém ou não amém? Amém. E com isso a porta estreita, se em vós tiverdes essas coisas, que coisas, Pedro? A virtude do meu Pai, a virtude do nosso Deus, o amor dele, o poder dele, aquela promessa. Qual é a promessa? Tem tantas promessas que estão falando aí, né? Mas a Bíblia diz que ficar em Jerusalém para que vocês recebam a promessa do meu Pai. A promessa do meu Pai, o Espírito, e sereis revestido o Espírito de poder. O Espírito de poder entrou. Agora vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia. Esses homens, tudo com medo, o que vai acontecer conosco? Revestido de poder. Na porta estreita, tu é revestido de poder. Aí tu vai ser testemunha em todos os meios, minhas testemunhas. Foram? Em qual lugar? Todos. Amém? Todos. Passaram por grandes problemas, mas estão no céu. O que importa? Eu não quero chegar naquele grande dia, Senhor, isso é para mim, irmão. Isso é para mim. Senhor, eu preguei, fiquei 20 anos, Senhor. Fiquei 20 anos falando do Senhor. Profetizei, expulsei demônio. Não te conheço. E o que fala que eles fizeram? Isso aqui é ensinamento para mim, para todos nós, irmão. Eles fizeram. Nós estamos fazendo o quê? Eles fizeram, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É a vontade de Deus. Fizeram? Revelaram a virtude dele, revelaram o poder dele, revelaram a nova vida, revelaram o espírito de poder, a nova vida em ação. Escolheu, revelou um outro sentimento, um outro desejo, um desejo de aprovar o que? Andando, aprovando só aquilo que agrade ao Senhor. Foi assim que nós andamos. É isso aqui, irmão. Ele falou que se não nascer de novo, não entra. Então, na porta estreita, quem entra na porta estreita? Quem nascer de novo. Quem são os salvos? Aqueles que nascem de novo, que revelam agora a vida de Deus. Esses vão entrar. E ele declarou bem claro aqui, são poucos. Amém, irmão? São poucos. Eu quero estar enquadrado nesses poucos. Amém? Porque vai chegar. Quando o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Temporal, passageiro. Isso não importa. Isso não interessa, Jesus falou. Não interessa o dia nem a hora. Ficar em Jerusalém para que seja revestido de poder. Amém? Vim restaurar o reino de Israel. Eu não vim restaurar o reino de Israel. Viu o que nós lemos aqui? Vão vir do Oriente, do Ocidente, vários vão ser salvos em todos os lugares onde se encontra agora um gentio. Não todos, são poucos. Muitos vão para o inferno. Lá haverá choro e ranger de dente. É uma linguagem, alguém pegando alguém vivo, fazendo assim numa fogueira. Dói? Dói? Matando? Por baixo. Uma dor dessa, por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Eu estou falando, eu não sei, eu devo estar aliviando aqui. Na visão do justo Deus, quem rejeita o que Ele deu, merece isso.
Entendeu? Na visão do justo Deus, quem rejeita o que ele deu, merece isso. Mas olha quanto tempo ele está dando para mudar isso. Ele é bom. Graças a Deus. O mal que nós fazemos contra ele, mas ele deu chance. A palavra da reconciliação. Para todo engano, deixar aí todo engano, deixar todo engano. O Espírito Santo revela um negócio desse para mim e para todos nós, para falar assim no nosso ouvido. Qual porta você se encontra? Eu estou na porta larga, Senhor. Eis que estou à porta e bato. Vem para cá. Vem ceiar comigo. Vem ter comunhão comigo. Vem escutar a minha voz. Vem ter intimidade comigo. Deixa eu te encher do meu espírito para tu revelar que está com o meu espírito de poder. Que é o espírito de vida, o espírito de santificação, o espírito da graça, o espírito eterno, o espírito da glória, o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, é o espírito da graça para habitar dentro de nós. Amém? Quem batiza? Jesus. Para quando a gente escutar agora a voz de Jesus, eu quero escutar. E quando não, vou procurar escutar, porque quem conhece Deus nos ouve. Amém? Essa é a mensagem para essa noite. Duas portas. Uma conduz à perdição. Continua a mesma coisa, no final é revelado o que vai acontecer. Mas a Bíblia diz que a porta, Jesus, é estreita, conduz à vida. Amém? Uma morte, a outra a vida. Ele falou que é estreita, mas conduz à vida e com ele dá para passar. Tu entra por ele, ele deixa. Quando nós voluntariamente, nós fazemos a escolha. Fica diante de nós duas portas. Essa porta aí apertada que está sendo revelada, não quero. A maioria. Eu prefiro essa aqui, que me agrada. Amém? Mas a apertada, estreita, o caminho apertada, agrada a Deus. Tem que ser assim. Que quem passa? Um santo. Na larga, entra um pecador e continua pecador. Agora aqui, entra um santo e se santifica cada vez mais. Como ele é santo. Amém? Então, é apresentado. E ele falou para alguém que perguntou, se esforça, amém? Busca, bate, né? Aí quando ele fala isso, aquele que bate, busca, é uma linguagem figurada mesmo. Significa Colossenses 3, do 1 ao 3. Ressuscitou com ele, o que você faz? Tu busca e aqui na tua mente te domina as coisas de cima e não na da terra. Isso está estreito com ele. Amém? Para mim e para todos nós, até morrer, em nome de Jesus. Essa palavra gera vida. Amém? Aumenta a fé, limpa mais a alma, fortalece, vivifica. Não é escutar e pensar que está bom só porque escutou. Não, Jesus falou que os salvos pratica a palavra. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.